vamos a uma nova reunião do irmão Antônio, como nós costumamos dizer, uma reunião mediúnica de uma maneira diferenciada, de uma maneira é, mais liberal, né? Mas com todos os cuidados, a atenção. Importante lembrar, eu faço uma prece antes de abrir o Evangelho, faço uma prece pedindo a proteção de todo o SOS, sinto a presença dos meus amigos, que o irmão Antônio depois normalmente comenta quem é que está aqui ao meu redor, me apoiando, me atendendo, além dele, é óbvio, né? E vou pedir a vocês para seguir, como nós continuamos na quaresma, né? Ainda temos um tempo até a Páscoa, eu vou trazer cada semana a oração de uma Nossa Senhora. Além de tudo, estamos no mês das mulheres, né? O mês de março, 8 de março. Vamos nos respeitar, vamos nos dar o presente de estarmos felizes, de estarmos tendo uma vida proveitosa, respeitosa, amorosa para conosco. Então, hoje eu vou, como os que me conhecem sabem, eu tenho adoração por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, vou fazer a invocação à Mãe do Perpétuo Socorro. Eis aqui, ó Mãe do Perpétuo Socorro, aos vossos pés o miserável pecador, que a vós recorre e vós confia. Ó Mãe de misericórdia, tende piedade de mim. Ouço que todos vos chamam, o refúgio, a esperança dos pecadores. Logo, então, sede vós o meu refúgio e a minha esperança. Por amor de Jesus Cristo, socorrei-me. Dai a mão ao mísero caído, que a vós se entrega e recomenda. Eu bendigo, rendo graças a Deus, por se ter dignado conceder-me esta confiança em vós, que eu considero um penhor de minha salvação eterna. Ah, mas é mais do que certo que no passado, quando tive a desgraça de cair, a vós não recorri. Contudo, ó minha benigníssima mãe, não me recuseis o vosso socorro, pois sei que com ele serei vencedor. Sim, sei que vireis em meu socorro, se a vós me recomendar, mas temo ocasiões de pecar. Receio deixar então de invocar o vosso auxílio e deste modo perder-me. É essa graça que peço, e vos conjuro que me concedais. Fazei, ó Maria, que eu a vós recorra em todos os assaltos que me der o inferno, e que eu possa dizer-vos continuamente: Maria, ajudai-me, Mãe do Perpétuo Socorro, não permitais que eu perca meu Deus. Desde criança, essa oração é muito querida para mim. E eu penso que me perdoe a emoção. Eu tenho certeza que a minha mãe está comigo hoje. E como muitas vezes oramos juntas, tenho certeza que hoje ela está aqui para nos agraciar com a bênção de uma mãe muito querida, muito educadora, muito moderna para a sua época, mas que quis dar a todos nós a orientação da espiritualidade sempre, pela fé, pelo trabalho, pela dignidade, pela palavra dita e não voltada atrás. O SOS segue, digamos assim, alguns paralelos que ela nos trouxe do Chico Xavier, como as portas abertas, como ninguém fica de fora, como todos são bem queridos, bem atendidos, bem respeitados e amados. A cada um é dado segundo a sua necessidade, não segundo a sua obra, porque somos todos necessitados nesse momento. Então, eu vou ler o trecho do Evangelho, hoje caiu o capítulo 20, que fala, capítulo 20, é os trabalhadores da última hora, que somos nós, os espíritas, né? Então, eu peguei o quarto parágrafo que diz assim:
Bons espíritos, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidão dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor de Bordeaux, 1863. Vocês me derem uns segundinhos, nós vamos conversar. O irmão Antônio conversará com todos vocês. Boa noite. Há algumas semanas, nós estamos conversando a respeito da questão de miasmas, das questões do trabalho espiritual, das questões como os espíritos trabalham, né? Eu sigo aguardando as questões, as perguntas, as dúvidas, mas parece que todo mundo é mais catedrático do que eu no assunto. Então, não há dúvidas, mas há muita curiosidade e eu sei disso. A curiosidade a respeito do miasma é uma curiosidade um pouco de prevenção e muito de autocuidado. Os miasmas, que são as cargas negativas sobrepostas, com pequenas camadas, como muito finas, né, delicadas, camadas desta negatividade que vai se sobrepondo e com isso vai também se acumulando. Algumas pessoas podem falar a respeito de que a carga negativa não pega naquele que é positivo. Tá, não pega. Não pega em você, tá? Mas pega no seu animal, pega na sua planta. Ela vai circundar negativamente o seu astral. Porque qual é a ideia desses espíritos menos esclarecidos que querem nos prejudicar? Sejam eles desencarnados ou até os encarnados. E aí vocês vão falar para mim da questão da inveja, do mal-querer, da antipatia, né? Dessas, infelizmente, do que vocês estão passando na sociedade, uma falta de tolerância e de respeito, né? Eu sou um pouco mais duro, digo a vocês que o que falta a vocês, a grande sociedade, é educação, né? Porque dentro da educação vem a ética, vem a moral, vem o respeito, né? Vem a consideração. Então, eu acho que nós podemos dizer que é uma sociedade rude e muito ignorante. Mas então vamos pensar de uma certa maneira que essas negatividades, eu estou positivo, a minha vida está boa, eu estou trabalhando bem, a minha saúde está bem, eu estou bem, então eu não vou pegar essa carga negativa que outro quis me emanar. Muito bem, ótimo, excepcional. Todos deveriam agir assim. Todos deveriam se proteger com a sua positividade. Mas vamos lembrar de um detalhe. Detalhe importante, onde o bem não age, o mal professa. Então, se eu posso estar positivo, mas eu não estiver trabalhando a positividade ao bem,
fazendo qualquer coisa positiva a alguém, a alguma causa, a alguma família, ao meu próprio animal, à minha própria planta, à minha própria família, ao meu corpo, cuidando da minha saúde, essa negatividade vai sendo plasmada, vai pegando. Aí é aquele exame que ficou estranho. Mas eu nunca tive problema de colesterol, agora meu colesterol está tão alto. Puxa, eu vou ter que mudar minha alimentação. Mas eu não comia nada. Por que será que meu colesterol subiu? Né? Eu sempre tive ânimo, eu sempre estive tão positiva, eu até tenho ânimo, mas algumas coisas começam a não funcionar, eu me chateio com pequenas coisas, algumas coisas me irritam. O que seria isso? Positividade? Não. Negatividade? Sim. Então, o que é que a minha positividade pode fazer para me... Eu não sei se o termo é proteger ou isolar, porque são duas coisas bem diferentes. Eu posso me proteger de receber essa carga negativa. Agora, se eu me isolo da carga negativa, o isolamento é de energia. Eu me isolarei também da energia positiva. Então, se eu não entender que eu não posso me isolar energeticamente, e sim me proteger de energias maléficas, eu posso estar eu mesmo, não é? Tratando a mim como um negativo, um coitado, uma vítima, um doente. E aí vai entrar aquilo que vocês, na sociedade que está aí, estão vendo crescer gradualmente, que são as psicoses, que são as neuroses. E aí eu não sou psicólogo, eu peço sempre o auxílio das minhas universitárias, mas agora, no momento, a minha psicóloga está atendendo um paciente. Então, o que é que eu posso entender disso? São as doenças neurológicas e psicossomáticas, psicológicas, emocionais, que o nosso espírito tenta, de uma forma muito valente, deixar de ter. Então, quando nós vamos pensar um pouquinho, ó, lá estou eu no meu elástico, vou e volto. O que acontece? Eu tive encarnações passadas? Será que nas encarnações passadas eu só tive felicidade? Oh, no mundo anterior, onde não tinha nem vacina, onde não tinha antibiótico, onde não tinha nada, não tinha saneamento, é só você pensar. Gente, ai, não gosto nem de lembrar, né? Mas não tinha banheiro, era latrina. Vamos começar por aí. E não foi tão longe assim. Então, nós temos que pensar na sociedade em que nós já podemos ter estado inseridos. Então, numa sociedade onde não havia saneamento, onde nós estamos no mês da mulher, né? Então, vamos pensar um pouco. Onde mulher não tinha alma, onde mulher não tinha direito, onde mulher não era respeitada. Vamos deixar por aí. Então você acha que você reencarna e não tem nenhum sofrimento lá guardadinho, esperando um gatilho, esperando um ataque. Então, quando Deus nos permite o esquecimento, é para que esses males sofridos não sejam gatilhos, não sejam formas de espíritos maléficos nos machucarem. Então, lá no nosso
inconsciente espiritual, que é um pouco mais forte do que o inconsciente físico, vamos colocar assim. Eu não sei se os termos estão certos, mas depois eu peço para minhas psicólogas colocarem lá umas correções nesse sentido, porque realmente eu não estudo psicologia, gente. Então, o que acontece? Eu sofri, certo, mas esqueci. Muito bem. Está no meu inconsciente espiritual, que está na medula do corpo físico. Se eu baixar demais a minha energia, se eu me auto maltratar, com falta de cuidado, falta de respeito, uma vida que não é a que eu programei, vamos pensar. Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. Eu reencarnei para ser uma pessoa normal, ter uma vida tranquila, trabalhar, estudar, depois trabalhar, não criar família ou criar família. Normal, viver a vida no seu país, na sua educação, na sua cultura, na sua tradição. E eu posso me desvincular disso. Então, eu posso sofrer um trauma que me leve a buscar, por exemplo, uma drogadição. Que eu não, nesta vida, eu não me programei para ter condição de entrar e sair desse ciclo. Eu já tenho, e vamos lembrar, em vidas passadas, a coisa mais simples era a drogadição, era o álcool, eram os vícios, era o ópio, certo? Não vamos bancar os santinhos. Fosse índio, era o... Eu esqueço esses nomes porque não faz parte do meu dia a dia. Mas sempre houve droga. Ou, como é que vocês chamam? É, alguma coisa que faça com que a mente se expanda ou se entorpeça, não é? Sempre houve. Então, vamos pensar. Eu estou seguindo a minha vida tranquila, alguma coisa me afeta de tal forma, talvez na idade ainda não tão formada a sua psique, e eu vou me voltar para a droga. O que vai acontecer? Eu vou ter uma dificuldade muito grande, eu vou precisar de muito apoio, eu vou precisar de uma rede muito grande, porque eu não vim para passar por isso. Eu não me programei para isso. Eu não programei uma família que me auxiliasse nesse sentido. Mas o meu espírito tem essa faceta. E aí? E aí alguns diriam assim, são os que não têm solução, os que mesmo sendo internados, tendo tratamento, não conseguem se livrar do vício. Não é verdade. Vou dizer aqui uma coisa e quero que vocês gravem a ouro. No plano espiritual, para a vida de cada ser único, indivíduo, espírito, não há regra. Há exceção. Somos a exceção, porque a minha vida, o meu sentimento, a minha tendência, a minha característica, a minha moral, ela vem sendo somada de acordo com as encarnações que eu vivi. E ninguém vive a mesma vida ou sente a mesma dor na pele como outro. Ninguém tem o mesmo organismo. Nós não temos o mesmo organismo. Nós vivemos 20, 30 encarnações com organismos diferentes, com necessidades diferentes, com ambientes diferentes, natureza diferente. Então, vamos pensar, vamos analisar um pouquinho. O que vai acontecer com esse ser que não tinha essa volta na vida? Essa volta fará, muitas vezes,
como é que vocês chamam? Um vácuo. Se for curto, muito bem. Se a espiritualidade superior, que tem condição de estar atendendo este ser reencarnado, a conseguir dar a volta e fazer com que ele siga aquela encarnação como deveria ser, muito bem. Se eles entenderem, eu posso dizer que é quase um julgamento, mas é muito sério e são espíritos muito elevados, mais responsáveis por isso. Há uma responsabilidade muito séria por cada ser reencarnado. Em cada ser que está na Terra, tem corpo, está sendo observado pelo seu anjo da guarda, pelo seu mentor espiritual, pelo mentor espiritual da família, pelo mentor espiritual do bairro que mora, da cidade que mora. Há uma hierarquia de atendimento. E nessa hierarquia de atendimento, se lá no simples, lá no último, digamos assim, juiz, ele encontrar fatores que estão fazendo com que aquele ser perca tudo que ganhou numa reencarnação, essa reencarnação é ceifada. Por quê? Porque nós não vamos para trás, não se regride, não se ganha pena maior do que se precisava. Então, não pense que o inocente paga pelo culpado. É duro dizer, né? A gente pensar, pessoas amigas, pessoas que nós conhecemos, mal julgadas, às vezes condenadas, a condenação pode não ser para esta vida, mas a condenação, na justiça divina, ela virá. E se o cárcere for uma forma de frear, de antecipar e de curar suas mazelas, ele será imposto, mesmo com a inocência, nesse fator. Mas eu já estou, de novo, dançando. Estamos falando de miasma. Então, vamos voltar para o miasma. Então, o que acontece? Se eu não tomar uma atitude positiva e de ação, eu não me livro do miasma. E aí eu vou dizer a vocês, eu posso benzer minha casa, eu posso trazer um padre exorcista, eu posso fazer o que eu quiser, se eu não mudar a minha forma de entender, de trabalhar, de raciocinar, se eu não mudar como eu enfrento os problemas da minha existência atual, eu não vou me livrar dos miasmas de forma coerente. Eu posso limpar a casa. Eu posso tirar o miasma das minhas plantas com meu carinho, com meu cuidado, com a minha poda, enfim, com cuidado àquela planta. Eu posso não permitir que o miasma se instaure no meu animalzinho, dando a ele o meu carinho, o meu respeito, o meu cuidado. Eu posso não permitir que o miasma entre em mim ou me maltrate. Eu posso. Mas para isso, a minha atitude tem que ser positiva. Da mesma forma, como eu vou tirar o miasma da minha planta, cuidando dela, dando a ela novas energias e trabalhando para com ela, trabalhando com o meu animalzinho, eu tenho que trabalhar comigo. E aí pode ser uma terapia, pode ser um cuidado com medicamentos, com saúde, uma viagem, pode ser uma série de coisas, qualquer fator que dê a você uma satisfação, mas que dê trabalho também. Que não seja aquilo que caiu do céu. Certo? Então, aquilo que vem bem, existe um. Ai, como é que se diz? Não é ditado, é uma frasezinha que diz assim: dinheiro mal vindo, dinheiro mal gasto, né? Assim também é energia, gente.
Se a energia veio sem que eu faça nada para merecê-la. Então, se eu não trabalho a minha fé, se eu não trabalho o meu querer bem, se eu não consigo dar a quem está comigo nem mesmo um bom dia respeitoso, ou eu não consigo entender a dificuldade que a pessoa tem de me compreender, quando eu não permito ao meu cérebro raciocinar e dar a uma forma filosófica melhor para o que eu estou vivendo, eu não estou sendo coerente nem bom. Há uma neutralidade eu diria assim, quando vocês não agem. Mas a negatividade, ela prolifera nessa neutralidade. Então, é muito importante que a gente entenda essa questão de miasma na situação da nossa ação positiva para disseminar, como é que se diz? Dissolvê-la. Então, vamos recapitular. Miasma, energia negativa que se plasma sobre as coisas, sobre o meu ser, sobre o meu pensar, sobre a minha saúde, sobre o meu sangue. Aí vocês vão dizer, mas irmão, Antônio, não acabou de falar que eu posso entrar numa psicose, que eu posso cair numa depressão? Sim, nem tudo está escritinho naquela lista que você assinou, mas tem coisas que estão ali previamente. E numa sociedade doente, não há de ser você o único soldado com o passo certo. Vamos pensar um pouquinho, vamos analisar. Vocês acham que só vocês é que estão sofrendo? Acham que o problema é só de vocês? Muito bem, o egoísmo e o orgulho tal, 100%. Ah, não, mas eu conheço mais gente que está sofrendo. Sim, eu vou dizer para você, 99,9% da população está sofrendo. E não é a população do Brasil, é a população mundial, do planeta Terra. Por quê? Por que que nós temos que observar isso? Porque a sociedade precisa de atitudes. A sociedade hoje precisa do bem, precisa da ação positiva, precisa da aplicação da fé, precisa do conceito do amor, do respeito, da caridade. Se eu não der ao grupo que eu convivo o respeito pelo diferente, pelo contrário, se eu não entendo que a liberdade do outro começa onde termina a minha, e a minha não é maior que a do outro, quando eu entendo que se eu exijo comigo, eu dou ao outro, eu estou praticando o quê? Bem. Porque eu, de alguma forma eu estou dando ao outro a oportunidade de melhor. Então é complicado, eu sei, eu sei. Deu até calor aqui na Tereza. É complicado. Água fluidificada, hein, gente? Não vamos esquecer. Não vamos esquecer. Água fluidificada pela espiritualidade nesse momento. Para quê? Porque nós temos nossos problemas. A Tereza esquentou valendo. Vocês vão me dar licença, mas ela fechou toda a casa por causa do barulho, né? Para não sermos interrompidos, e ela acabou passando calor. Então, vamos voltar. Desculpe, é só uma explicação, apesar de que o nosso tempo está batendo. Então, o que que acontece? O que que vai acontecer conosco?
Quando nós damos ao outro a oportunidade de crescer, então como é que nós podemos fazer o outro crescer? A minha filosofia, a minha filosofia é a filosofia da doutrina espírita. O que é essa filosofia? É a primeira pergunta que o outro vai te fazer. Diga, Thaís. Ah, ela está tomando água fluidificada. O que que acontece? Se eu dou ao outro uma noção do que me faz bem, vamos começar por aí. Então, digamos que eu me sinto bem, eu estou bem, eu tenho uma nova filosofia, eu consigo interpretar melhor as coisas que acontecem comigo. Eu hoje tenho uma visão diferente das minhas problemáticas, seja de saúde, seja financeira, seja emocional, seja social. E isso tem me dado um pouco mais de tranquilidade de interpretar melhor as coisas que me acontecem e ser mais positivo. As pessoas que convivem com vocês vão dizer, mas como é que mudou? Por que está bem? O que aconteceu? Vão perguntar e você vai dizer, eu mudei a minha filosofia de vida. Hoje eu sigo a doutrina espírita. Vão perguntar a respeito. Você sabe explicar? Você sabe o que é que te, não vou dizer fascinou, mas o que te cativou dentro da doutrina? Você sabe interpretar a doutrina? Difícil, né? É mais fácil dizer, mas é porque eu acredito nos espíritos. Tá, outras religiões também acreditam na espiritualidade. Há muito mais tempo do que a doutrina espírita. O que é que a doutrina espírita, diferente de um budismo, de um hinduísmo, te cativa? Mas é que eu não nasci na Índia, nem no. Nasci no Brasil. Fale, Thaís. Oi, eu acho que para cada uma, é claro, é uma situação, mas o que é mais são as respostas que te calam o íntimo. Porque, como foi posto, né, tem o budismo, tem isso, tem aquele que fala de reencarnação e tudo mais. Mas a visão espírita, ela, no meu ver, mais ampla e racional. Não que o budismo não tenha, não seja. É para mim. Aí a interação seria exatamente essa, Thaís. Veja, deixa, eu- deixa, eu- deixa eu conversar com você. Ótima ideia, vamos bater um papo nós dois. Então, o que que acontece? A doutrina espírita, ela é mais moderna, tá certo que já está meio veinha, mas é mais moderna, certo? Certo. Fala de coisas pós-Cristo, o que Sim, nos ajuda. Todas as outras são anteriores ao Cristo. sim, a nossa base é Jesus, o nosso exemplo é Jesus. Será sempre Jesus. Mas não é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que as outras religiões que falam a respeito de karma, a respeito de, como é que vocês chamam? De reencarnação, mas de evolução espiritual, algumas até tornam um pouco difícil, mas veja, elas são anteriores à passagem do Cristo. E qual é a vertente que a doutrina pôde abraçar? Porque o que acontece? Quando Jesus veio à Terra, o que a gente entendeu estão fazendo tudo errado, começa de novo. Vocês não estão amando, vocês não estão respeitando, vocês não estão seguindo as orientações dadas por N fatores ou N religiões
ou até N profetas, nós podemos chamar assim, é, que Deus permitiu vocês saberem, né? Eu Que veja, vejo, a gente pode começar comparando assim, já no tempo de Jesus, tinha os fariseus, tinha os publicanos, eles não eram tudo judeu? Não, eles eram hebreus, eles eram, porque eram tribos diferentes, respeitos diferentes, atenção diferente. Então, veja, a nossa filosofia dentro da doutrina espírita é a da prática do Cristo. Isso tudo faz a diferença. Então, quando alguém te perguntar por que você é espírita, pense se não seria uma atitude positiva para com essa pessoa, dizendo a ela, é porque a doutrina espírita prega a prática do Cristo, não só a fala, não só o minha culpa. é Vamos porque analisar, pai. Fala. tem muita coisa, por exemplo, tem uma passagem de Gandhi que é para desmontar muito católico, né? Sim. Ele é agredido por um policial, ele não reage, ele é antiviolência, e apanha de novo, e apanha, e o outro diz, você é um covarde, não, nada. Aprendeu isso com quem? E ele vira e diz, com esse que você carrega no peito. O cara tinha um crucifixo, né, que ele estava carregando. Então, as pessoas até dizem seguir Jesus, mas matam em nome de Deus, dele e tal, é, É, desrespeitam o próximo. mas é aí que entra a diferença entre religiosidade, religião, fé e estudo. Porque quando por menos que eu estude a Bíblia, mas se eu seguir o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é o Novo Testamento, que são como é que se chamam? Os apóstolos, não é? Uhum. Até entre eles, a discordância. Ah, Por quê? Porque a interpretação de uma pessoa. E o que a gente cansa de dizer? Que o que aconteceu com você aconteceu comigo, mas somos e temos visões diferentes do mesmo uhum. fato. Porque nossas reencarnações, nossas muitas facetas nos moldaram, vamos dizer assim, de uma forma diferente. E já nessa, eu não sei se esse termo molde vai dar certo, mas vamos nesse que é mais fácil. Até nesse nosso nos moldar para uma nova encarnação, certo? A gente vai se moldando, não é? Se eu estiver errado, que você também tem conhecimento dessa parte, que estuda. Então, houve muita palestra, pode ter me auxiliar. Pensa bem, vou falar de mim, né? 9 anos, estou chegando aí. Então, o que acontece? Começa pela própria escolha genética, gente. É um molde, é ou não é? Eu não posso nascer diferente geneticamente da família em que eu estiver intimamente ligado. A menos que eu seja um filho adotivo, a menos que eu seja um parente longe que vai chegar e vai ser criado pelaquela família. Mas aí a encarnação vai ter esse molde, tá? Então, o que acontece? Nesse nosso molde, já começam as nossas necessidades. Por quê? Porque se eu tenho uma genética XYZ, né?
Eu tenho tendências a algumas coisas de saúde, eu tenho tendências a outras características sociais, não é? Uhum. Então, veja bem, Tanto é que tem muita gente que busca o exame genético para ver em que mais ou menos que faixa etária você vai ter, qual tipo de problema de saúde, para buscar se prevenir, né? Por sim, quê? porque isso é moderno, né? Isso é moderno. Não, com É, certeza é mais um pouco moderno, assim, mas o que eu quis dizer é exatamente essa preparação, né, genética que é feita antes da reencarnação. e Thaís, posso te dizer, aí eu sei que vão surtar comigo, mas analise a gestação. Já temos miasmas quando reencarnamos. Quando respiramos o primeiro oxigênio, nós já temos algumas dores, nós já temos alguns miasmas, porque aquela gestação não foi a mais querida, ou porque teve problema de saúde, ou porque não era bem quis. Então, É, o próprio ser que nasce, digamos assim, dissociativo, porque está começando agora. Será que está começando agora? Não, né? Aquela bendita. Agora, então, que está na moda aquela coisa lá da festa do. Como é que é? Para descobrir se é menino ou menina, né? Que nem agora não quer nem fazer mais, porque não vai decidir nada, né? É, aquilo já não é frustrante? Porque tem a turma do menino, tem a turma da menina. Então, aquela criança já chegou numa briga, já chegou numa divisão. verdade. Então, veja como, em vez de evoluirmos para positividade, nós começamos a fazer sofrer os nossos mais delicados seres, que são os fetos. E aí é que eu quero chegar na questão do miasma. Então, assumir miasmas, vocês assumem diariamente quando se moldam a negatividade, a tristeza, a mágoa, até uma saudade do amigo. Eu acho que aqui entra na dor geral, né? Uma Sim, dor que você tenha, você é, se abate. e veja como é difícil nos dias de hoje, e é isso que eu quero que você me auxilie, você se desprender desse miasma. É, É preciso trabalho. É com certeza. importante a consciência, o pensar, o filosofar, o sentir, a terapia, seja ela medicamentosa, conversa, abraço, sei lá o que mais que entra como terapia hoje, né? Desde que não seja assim, tudo dá certo. Porque Ah, tudo é um trabalho, tudo é um trabalho. pois é, o Se que eu não completa trabalho assim, para se eu não trabalho para comigo, como é que eu quero consertar o outro? o que tinha sido comentado para a semana era exatamente a questão do estudo. Porque se você não se autoestudar, se você não se conhecer, né? Isso já dizia Sócrates lá atrás, que não é ele Bem, o bem pouco precursor. tempo, né, falou. Pois é. Mas ninguém aprende, né? Conhece-te a ti mesmo. Ninguém se conhece. É, é, tanto é que hoje em dia as pessoas, infelizmente, no meu ver, não se autorrespeitam. Mas Então, é porque as pessoas hoje são rasas. As infelizmente, pessoas são rasas. Elas não se aprofundam.
Por quê? Porque eu não quero saber por que que eu estou com dor. Eu quero o remédio que me cure. Eu não entendo por que que eu estou sofrendo. Eu só quero a cura do meu sofrimento. Então, o psicólogo tem que fazer milagre, o médico tem que fazer milagre, todo mundo faz milagre. A igreja tem que fazer milagre. Entendeu? Claro, Nada é, aonde eu achar o nada, milagre é ali que eu me agarro. mas não existe esse milagre. Pode Eu sei que parecer não. um medicamento, pode parecer um medicamento para aquele momento, para aquela doença, para aquele sintoma, seja ela a religião, a terapia, seja o que for. Mas se eu não me esforçar, eu volto a ficar doente, de outra forma. Então, por isso Não, que eu falo que é um trabalho. Eu preciso observar o como eu trabalho as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha saúde, o meu respeito, a minha autoestima. E aí nós podemos entrar, e aí os psicólogos do SOS podem nos auxiliar melhor. Porque nós vamos entrar nas doenças emocionais, psicológicas e espirituais, que não vêm só dos miasmas, mas também das obsessões, que é um assunto que nasce no miasma. Porque primeiro o obsessor me traz miasma, depois ele me obsidia. Você sabia disso? como se diz, é um raciocínio lógico, né? Mas as Uma pessoas coisa fazem tem. assim, eu devo ter um obsessor. Ela não entende que ela primeiro piorou a sua situação não reagindo. Porque aí a gente, eu observo vocês de uma maneira, como é que eu posso explicar? Como eu faço os desligamento, a gente está lá numa hora, vamos pensar da seguinte maneira. Na hora de que eu queria não ter feito, como eu queria pedir perdão, como eu queria que me perdoasse, como eu queria que estivesse do meu lado, né? Naquele momento em que a pessoa quer se agarrar à melhora. Não só a melhora física, mas a melhora espiritual, a melhora moral. Que a pessoa nem pensa no espírito, ela pensa na sua moral. E aí nós, muitas vezes, conversamos com esses espíritos, antes mesmo de todo o desdobramento, mas nós vamos falando, e é por isso que eu digo sempre, nós não ficamos com a pessoa que vai desencarnar horas, nós ficamos dias. Então, esses momentos em que as pessoas muitas vezes dizem assim, é porque eu estava conversando com a minha mãe, não é? Mas a sua mãe já faleceu. Não, nós trazemos aquele ente querido para que a pessoa possa ter um diálogo, aquele que não teve antes, aquele choro que ficou guardado, aquele me desculpe, aquele que bom que você me ganhou, que bom que você me deu a luz, porque se entende que a vida finda, e finda tudo. E é muito engraçado ver no plano espiritual o reencontro desses espíritos. É emocionante. Quando Tem a a gente vê, questão, quando a a gente questão vê, também eu tenho orgulho de você. Eu nunca te menosprezei, sempre exigi de você porque eu sabia que você podia mais. Uma série de fatores que é exato, e é muito bonito, é muito emocionante, porque a gente brinca, né? Que às vezes a gente desencarna uma pessoa com 80 e tantos anos. E ela chega no plano espiritual com a sua
fragilidade da idade que o corpo tinha, certo? Aí encontra, às vezes, uma mãe, um irmão muito mais novos. E aí é muito interessante ver aquele ser que o seu espírito tem uma afeição, às vezes, bem sofrida, né? Chorar feito uma criança de colo e ser recebida por aquele colo e ter ali a certeza da eternidade, a certeza da familiaridade, a certeza do amor. E isso faz toda a diferença para todos nós. Não é só para mim, não é só para você, é para todos os que chegam. E é por isso que é tão importante nós voltarmos a batalhar pelos reencontros familiares, pela presença familiar, pelo respeito familiar. Você tem o direito de não seguir os meus passos, você tem até, às vezes, o dever de criar novas oportunidades. Não siga os meus passos, eu errei, eu faltei, eu fiquei para trás. Você seguiu em frente, você mudou a sua vida. É tão bonito de ver isso, esse respeito a essa abertura que as famílias têm. Então, retornar ao entendimento de que somos únicos, espírito único, indivíduo, nós vivemos numa sociedade e precisamos, e aí vou lembrar do irmão Alfredo, que colocava a todos, precisamos da rede, a rede que nos apoia, a rede que nos ama, a rede que nos respeita. E essa rede é feita de espíritos encarnados e desencarnados. E essa rede também é feita dos nossos obsessores, aqueles a quem nós falhamos, aqueles a quem nós devemos, e que vêm de uma forma, digamos, errônea, nos cobrar em um momento em que nós não sabemos o que devemos. Então, não temos como pagá-los. E aí a nossa postura, a nossa vigilância, a nossa filosofia, o nosso bom dia faz com que ele comece a deixar de ser o nosso obsessor e passe a fazer parte dessa rede de amigos. Porque os miasmas vão desligando a negatividade e dando a ele uma positividade. Porque nós trabalhamos para acabar com os miasmas, não só do nosso corpo, da nossa vida, da nossa casa, mas do nosso espírito e daqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos classificar os miasmas como mal entendidos, como má vontade, mau respeito, é desrespeito. Quanto nós podemos praticar de bem? Vou voltar sempre a isso. Você que me acompanha há bastante tempo sabe, eu sempre retorno nesta ideia. Se eu não pratico o bem, eu vou permitir que o mal se instale. Então, quando eu não vigio os meus pensamentos, a minha formação, a minha índole, quando eu permito que ideias errôneas, negativas, intrometidas, maltratem coisas positivas, vitórias minhas, eu estarei sendo um veículo da negatividade. Porque se eu não pratico o bem para com aqueles ao meu redor, quando eu não pratico bem naquela organização, seja o meu trabalho, seja a minha família, seja a minha sociedade, seja até a academia onde eu me exercito, ou o lugar onde eu faço meus exames, né? Se eu não pratico o amor, a caridade, o sorriso, o respeito, o muito obrigado,
Eu não estou sendo veículo da negatividade? Vamos interpretar. Eu sei que está no finzinho, eu tenho 5 minutos. Vamos interpretar, vamos fazer um teatrinho. Eu chego no. Vou pensar onde que eu chego. Já que eu falei da academia, eu vou falar da academia. Então, eu já chego de mau humor porque eu tenho que fazer exercício e não gosto de fazer exercício. Então, eu já chego carregado de negatividade, certo? Então, eu sou o negativo. Está lá a pessoa responsável, seja a secretária, que vai ser a primeira que vai levar a lambada, né? Eu já vou chegar reclamando de alguma coisa. E ela tem que plasmar um sorriso e dizer: seja bem-vindo, porque está aqui. Aí a bicicleta não funciona direito, o cara tá lá no lugar que você gosta, aí o cara, como é que chama? Personal, né? Não, é o professor lá, o instrutor. Você não Fisioterapeuta. é tão, você não é tão chique, você não tem personal. E aí você tem raiva porque aquele outro tá lá sendo atendido, respeitado, mas aquele tem dinheiro e está pagando o personal, ou pelo menos está se sacrificando, trabalhando para que ele tenha o melhor tratamento. E aí eu entro lá e já distribuo negatividade. E aí aquele que estava mais frágil se ressente. Então, pessoas, às vezes, que estão ao seu lado, sentem um mal-estar, sentem uma agonia, aí já erram um exercício. E já Aquela coisa. Eu misturei um pouco. Da academia, eu acabei na fisioterapia. Não, é o professor de dá na educação mesma coisa. musical. Está na mesma situação, Thais. Mas é que a Né? profissão, né, para ser personal, Sim, para ser não sei o mas quê. é aí que está. O que eu estou querendo dizer é, veja a diferença. Aí chega outro, feliz da vida, satisfeito, não gosta da atividade, mas foi lá porque vai vencer, porque vai sentir que vai melhorar. Ele já dá um bom dia legal para a secretária, já brinca com a secretária já sai daquela negatividade e entra numa positividade. Quando ele entra, a bicicleta funciona. Aí o outro que entrou negativo e a bicicleta não funcionou, já diz, mas por que que funciona para ele? Já joga uma negatividade em cima. Mas como ele está feliz, ele está lá na bicicleta, ele não recebe. Ele Na afasta. sua energia positiva se expande e ele não é Ele atingido, não vai assimilar aquilo, certo? certo? E o que que acontece com aquele que está invigilante? Que Fica pode cada até vez pior. gostar de falar. A negatividade vai pegar nisso. Vai Então, retornar e dá poxa, para eu saí da academia hoje, puxa, eu cheguei até animadinho, eu saí de lá tão ruim. Ai, tá me doendo tudo. Ai, acho que eu errei, Zé. Acho que eu não vou mais. É a falta do trabalho positivo. Já que eu estou lá, eu vou fazer o meu melhor, eu vou doar o meu melhor. É para mim. O exercício não é para fulano, é para mim. Se eu estou lendo um livro, eu não estou lendo para o outro, eu estou lendo para mim. Se eu estou num centro espírita e vou dar o passe, a energia que a espiritualidade vai doar não é a minha, mas eu vou receber porque eu estou ali trabalhando no bem. A espiritualidade é que vai dar energia para o tratamento daquela pessoa que ali se encontra, recebendo o passe. Mas eu que estou ali positivamente, feliz, satisfeito de estar trabalhando dentro da doutrina, eu vou receber alto atendimento, porque eu aquela estou questão. A energia, como é de fora, ela é expansiva e te atinge. Então, se você consegue ver de alguma forma, eu, por exemplo, vejo cores, né? Então, aquela cor, você vê que ela não é restrita à pessoa, ela Claro que é não.
ela é expansiva. Então, você, entre aspas, pelo menos, deveria entender que aquela energia daquela cor também te atinge. Então, uma Mas é verde, outra é verde. é aí que a gente entende a oração de São Francisco, porque é dando que recebemos. E é com esse pensamento que nós vamos encerrar hoje, agradecendo sempre a toda a espiritualidade, como diz a Teresa, né? Se emocionou, é claro, porque estão aqui as mães, né? Aquelas mães abençoadas, o grupo de mães, né? Todo mundo conhece, a dona Nevair, dona Nelly, dona Raquel, é, Dona hoje temos Terezinha, dona Flavina, dona Terezinha e dona Teresa. Temos as mães aqui e hoje dona Flavina está aqui conosco também, né? que bom. Retornando ao SOS, não voltará mais Alemanha. ao campo de batalha, né? É, como a gente sempre diz, a gente de vez em quando precisa voltar para casa, né? Para se sentir amada, respeitada, acolhida e sarar os seus próprios ferimentos. Então, hoje nós estamos agradecendo o início desse mês de março. E por isso estamos aqui, tirando eu que vos falo, só mulheres. É uma beleza, tem mulher de todo tipo. E aí a gente pode até brincar, não é o meu caso, porque eu não sei a letra. Mas quem conhece Martinho da Vila, ele tem uma música sobre as mulheres. Eu não sei cantar, a Tereza não sabe a letra e não vai cantar, né? Porque não é o caso. Mas quem tiver, escute. As mulheres são a melhor parte do mundo, mas elas também são as mais sofridas, as mais mal interpretadas neste momento, infelizmente. Jesus talvez tenha sido o profeta que mais mostrou o valor das mulheres. Vamos pensar um pouquinho. Vamos nesse mês de março, no dia 8, eu nem sei que dia eu retorno, mas eu acho que eu acredito que eu retorne dia 9. Eu vou dizer a vocês, Esse é dia 10. então eu volto depois. Vou pedir a vocês, mulheres que fazem parte desse maravilhoso SOS, né? Temos as nossas médiums, e eu não vou aqui dizer o nome de cada uma, mas podem ter certeza, todas vocês, todas aquelas que de alguma forma já se ligaram ao SOS, médiums antigas da nossa formação, algumas médiums da formação do primeiro SOS também estão aqui hoje, como a Dona Chiquita, Dona Berta. Emociona porque trabalho com elas. Emociona a Tereza por poder vê-las, pessoas que ela não vê há muito tempo. Dona Olga, Dona Chiquita. Com certeza. Passa um filme, não passa? A esta médium eu agradeço pelo trabalho incansável e de respeito que ela tem por mim e por esse trabalho. Então, eu deixo meu abraço a todas as mulheres nesse 8 de março e peço, se respeitem, se abracem, deem a vocês mesmas a oportunidade do bem. Fiquem em Eu, paz. eu, em Até a nome das mulheres, agradeço e que Deus lhe abençoe, lhe ilumine sempre, que estamos muito satisfeitas e queremos sempre estar com você. É muito difícil. Eu não tenho evidência. Quem me conhece sabe, eu não tenho evidência. Mas quando o espírito
que eu estou incorporado em ver as pessoas, os espíritos, eu também enxergo. E é muito bom receber na minha casa, não só minha mãe, porque é uma pessoa que está sempre conosco, nem que seja energeticamente, mas pessoas que eu não via há muito tempo. E que fico feliz de vê-las unidas, respeitosas e bem tratadas. Eu sei que vou, a vocês que estão assistindo, eu agradeço e damos por encerrada essa noite, que para mim foi um prazer. Fiquem bem, até a próxima semana.